hora de nós escutarmos o Meira, e o pedido, vamos dizer formalmente Emerson Razeira, mas nosso querido Meira, o pedido que nós fizemos para ele é que ele pudesse refletir e dar ecos e ressonâncias a partir do webinar do Humberto Maturana e Ximena Dávila. Então, agora nós vamos ver se ele está aí, né? Está aí, Valéria? Cadê o Meira? Tô sim, Lene. Vocês me ouvem? Ótimo. Então, tá bom. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Adoro esse grupo. Sempre me sinto muito acolhido e muito vibrante quando estou com vocês. Então, eu queria agradecer, né, o convite que o Interface fez para eu falar um pouquinho das coisas que eu pensei. E queria agradecer porque eu entendo que é um privilégio poder falar. Então, muitíssimo obrigado. A Lene me mandou um e-mail me convidando para falar sobre o Maturana. E eu não tinha assistido o webinar do Maturana. Eu, na verdade, como o Maturana trabalha mais com metáforas biológicas e eu gosto mais das metáforas literárias, eu não tinha ido atrás de assistir. Mas aí, quando a Lene me convidou, e como eu queria colaborar, eu falei, eu topo, Lene. E daí fui lá, então, assistir o webinar do Maturana e da Ximena. O tema era pandemia reflexiva. E como a gente está em tempos de Covid-19, eu achei que eles iam falar sobre isso. Mas, na verdade, quase não se falou dessa pandemia e a discussão foi muito mais ampla. Alguns de vocês me conhecem e devem saber das minhas preocupações sociais. E, assim, daí quando eu assisti o diálogo do Maturana com a Ximena e alguns outros convidados, foi muito tocante. Para mim, foi um presente, na verdade, ter assistido esse webinar. Por quê? Porque eles falaram de democracia, de pobreza, de política e o que colaboração tem a ver com isso. Tudo pautado numa perspectiva da biologia cultural e em conceitos como biologia e economia do amor, que, na verdade, são conceitos que eu pouco conheço. Mas as temáticas que eles traziam sempre me preocupam e me tocam. E aconteceu. E essas temáticas, muitas vezes, a clínica não discute. Eu sempre fico querendo conversar com as pessoas sobre isso. E, então, ter assistido aquele webinar me deixou muito acolhido, me senti pertencendo a um grupo que eu pouco conhecia. Então, essa foi uma experiência muito interessante de ter vivido. Como Carlinha e Helena já disseram, o Interface deu poucos minutos para a gente. Então, a gente tem que recortar aqui algumas coisas e eu vou recortar 3 aspectos que me tocaram. E já aviso, assim, enquanto a fala da Carla e da Helena me chamam para um contexto de conversas privadas, né, do cuidado com conversa privada, eu acho que eu vou deslocar para o contexto de conversas públicas. Eles fizeram isso um tanto e eu estou recortando desse jeito. Então, o primeiro ponto que me chamou muita atenção na fala deles foi o que eu chamei de redefinição da democracia. E eu vou citar, porque eu anotei o Maturana dizendo: a democracia não é uma teoria, não é uma doutrina. A democracia é um desejo de conviver, um propósito de convivência, que implica respeito mútuo e honestidade. Eu achei essa definição muito marcante. A Ximena, comentando essa fala do Maturana, faz uma fala
eu diria, muito lúcida e muito forte, pensando se vivemos ou não em uma democracia. E a Ximena, usando a definição do Maturana, diz que não vivemos em uma democracia. E ela faz uma fala a partir do Chile, né, no contexto das manifestações de outubro do ano passado. Eu acho que é uma fala que se aplica a todos nós. E essa definição, eu acho que ela transforma a democracia em algo do cotidiano de todos nós e nos convida a nos posicionar em relação a esse debate. Eu acho difícil sair desse webinar, sair desse diálogo sem pensar. Quão democráticos temos sido? Quão democráticos queremos ser e viver? O que queremos fazer para viver em democracia? Esse foi o primeiro tema, né, da redefinição da democracia. O segundo tema eu nomeei de afirmação da dimensão histórica da colaboração. A afirmação da dimensão histórica da colaboração. O Maturana e a Ximena afirmam que é por meio da colaboração que construímos a democracia. Inicialmente, eles fazem uma contraposição entre competição e colaboração e fazem uma clara defesa da colaboração. E o que é colaboração para eles? A colaboração implica em deixar o outro aparecer, ouvi-lo em seus próprios termos. A Ximena diz, conversar é quando estou disposto a mudar a minha opinião. Posso não concordar ao final, mas escuto e entendo. Isso me lembra muito o que conversamos sobre colaboração e diálogo no ICCP. Agora, tem uma coisa desse jeito de conversar sobre colaboração que eu também achei muito bonito que eles fizeram. Foi que eles analisaram a situação do Chile e o jeito de conversar no Chile. E daí eles falam assim, que no Chile, tipicamente, as conversas se iniciam a partir da crítica e da negação, e não da apreciação. E isso marca o rumo emocional da conversa, né, nos termos que eles gostam de trabalhar. E a Ximena conta uma história bonita, que ela diz assim, o que a gente faz quando a gente ganha um presente? E ela fala que os mapuches, que são povos originários do Chile, quando alguém ganha um presente, ele divide o presente com quem está junto com ele. Mas o chileno, quando ganha um presente, fica com o presente só para ele. Eu achei isso bonito porque eu acho que é uma análise situada, histórica e com autocrítica. Nem sempre as pessoas estão dispostas à autocrítica, e eles fizeram isso claramente. Tudo isso me fez pensar, como conversamos no Brasil? Como promovemos o diálogo? Como aprendemos sobre jeitos certos e bons de conversar? Como nossa herança colonial, escravocrata e ditatorial influencia nossos modos de estar com os outros? Qual autocrítica podemos fazer? E caminhando agora, então, para o meu terceiro ponto, eu chamei de o reconhecimento da pobreza como um desafio a ser superado. Eles falaram de pobreza. A discussão se inicia com: como posso colaborar com quem tem menos? Essa foi a pergunta inicial. Mas ela caminhou. E ela foi além para uma discussão sobre a produção da pobreza, sobre quem tem menos. E, citando eles dizem: uns acumulam de um lado e outros empobrecem do outro, e não há equidade. Maturana diz: o que gera a pobreza é a negação do outro pela acumulação.
eu entendo que isso se trata de uma dimensão estrutural da pobreza. E isso me tocou. Nessa pandemia, muitas pessoas parecem dispostas a cuidar de quem está próximo. Mas como cuidar de quem está longe? Fiquei pensando, é correto deixar os pobres dependerem da boa vontade daqueles mais privilegiados? Como chegamos a pensar que é natural e aceitável haver pobres? E mais amplamente, o que estamos fazendo para que continuemos a viver em um dos países mais desiguais do mundo? Não tenho respostas para essas perguntas. Elas me tocaram, me deixaram muito pensativo e estou muito esperançoso de ouvir o que vocês pensam sobre isso e como que eu posso ampliar e produzir algumas respostas, mesmo que parciais, para elas. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me ouvirem. Espero que possamos conversar. Muito obrigado por você ter aceito o convite. E quando eu assisti esse webinar, eu pensei muito, conversando na equipe, nós falávamos como seria para nós uma coisa enriquecedora ouvir você dialogando com esse webinar. E, portanto, eu quero te agradecer muito por você ter nos dado esse presente também. E agradecer aos três.